Independente de onde você mora, o que vai te libertar financeiramente são planejamento, disciplina e muito trabalho duro. Eu me chamo Tawan e esse é mais um vídeo do canal Lógica do Investidor. E se você abriu esse vídeo achando que encontrar um cara com uma foice, sei lá, trabalhando na roça, infelizmente eu vou te frustrar, porque esse vídeo aqui é para contar um pouco da minha história, da minha trajetória, de por que eu invisto, aonde eu invisto e ainda vou te passar uma ferramenta totalmente gratuita que eu uso todos os dias, né, que fez e faz com que o meu processo de investimento seja muito mais seguro. E claro, né, eu também vou fazer um aporte, vou fazer um investimento aí no final do vídeo, porque afinal tudo que eu falo aqui é exatamente o que eu faço. Inclusive a própria ferramenta que eu falei que ia passar aqui para vocês de forma totalmente gratuita, eu utilizo todos os dias, porque surgiu de um problema realmente genuíno que eu tinha, né, para controlar meu dinheiro, os meus gastos, as minhas finanças, enfim. E eu também acredito que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aí também passam por esse mesmo tipo de problema. E para resolver esse tipo de problema, muitas vezes a gente nem precisa de algo de outro mundo, né? Até porque isso que eu vou te passar hoje, você pode fazer pelo celular, pelo computador. Basta deixar um pouco a preguiça de lado, né, às vezes. Porque é apenas uma planilha, né, que eu criei e modifiquei para que eu pudesse registrar, né, tudo que eu ganho, gasto e também invisto. E com isso, né, ter o controle da minha vida financeira, saber para onde cada parte do meu dinheiro vai, né? E assim melhorar a minha saúde financeira, digamos assim. E qual problema foi esse que eu tive que passar, né, para desenvolver essa solução? Como vocês viram aí na thumb, e eu também já citei nesse vídeo, né, eu moro num sítio aqui no interiorzão do Rio Grande do Norte. Nasci e me criei aqui, né, mas não foi sempre assim, porque quando eu precisei fazer a minha segunda faculdade, né, a minha segunda graduação, eu tive de morar em outra cidade, né, em outra cidade aqui do meu estado ainda. Porque aqui, né, por ser interior, não existem tantas oportunidades assim. Então tive que me mudar, né, para uma cidade um pouco maior. E aí, vida de estudante, né, cara, aquela coisa, aquela correria, muita matéria acumulada, muita coisa para estudar. E nesse meio tempo, né, eu era sustentado pelos meus pais. Eles pagavam aluguel, água, enfim, todas as despesas que eu tinha com os meus colegas de quarto, né? Eu dividia apartamento com mais duas pessoas. E aí, em paralelo a isso, né, eu vendia algumas coisas em marketplace, como Mercado Livre, Shopee, vendia umas camisas de time também, para que eu tivesse meu próprio dinheiro, né? Às vezes, quando eu quisesse, lá, pedir um iFood, alguma coisa, sair para comer alguma coisa. Só que aí, né, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu consegui o meu primeiro emprego, que inclusive, né, eu tô aí até hoje atuando como engenheiro de software, ou então garoto de programa, se vocês preferirem, né, porque eu faço site, aplicativo, essas coisas para empresa, né? Mas enfim, inclusive nesse vídeo aqui onde eu tô montando meu primeiro negócio, eu falo um pouco mais sobre os problemas que eu resolvo aí no dia a dia, ok? Mas voltando pro contexto, né, eu comecei a trabalhar e aí, consequentemente, eu comecei a gastar mais também. Para vocês terem ideia, no primeiro mês, né, fui comprando um negocinho aqui, passava o cartão ali, e quando eu vi toda a minha reserva, né, que eu tinha feito com as minhas vendas e tudo para girar o meu próprio estoque também, tinha acabado. E no final do mês, a única coisa que eu tinha na conta, né, era o meu salário. E aí eu percebi, caralho, velho, eu gastei tudo que eu tinha construído aí durante 1 ou 2 anos, que na época nem era muita coisa, né? Eram uns R$ 2.000, algo do tipo, no meu primeiro mês de trabalho. Então isso aí já me abriu um alerta. Eu falei, eu tenho que controlar os meus gastos, cara. Porque a partir de agora eu vou ser responsável pelas minhas despesas, por aluguel, por água, luz, enfim, tudo o que eu gastar e não mais os meus pais. E aí foi isso que se deu, né? Eu tentei não aumentar tanto assim o meu padrão de vida, agora que eu tava ganhando um salário fixo, né? Então eu comecei a poupar, né, entre aspas, um pouco mais, porque se você só sabe de onde seu dinheiro vem, não para onde o seu dinheiro vai, você muito provavelmente vai se perder financeiramente. Então eu tava sempre com duas coisas na cabeça. Cara, eu não posso gastar mais do que eu ganho e o dinheiro que eu economizar, eu tenho que fazer ele render um pouco mais. Tenho que fazer ele render mais do que o normal para que eu possa fazer ele trabalhar para mim, né? Me gerar uma renda passiva de alguma forma. E aí sempre me vinha aquela frase do Warren Buffett na cabeça, né? Eu ainda nem estudava sobre investimentos, mas é uma frase super conhecida que se a gente não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro dormindo, a gente vai ter que morrer trabalhando. E era um fato. Então com isso eu decidi organizar totalmente a minha vida financeira, criando uma planilha de gastos / investimentos, né? Também aprendendo a investir e entender o que era cada tipo de investimento, renda fixa, renda variável. Inclusive eu posso até passar para vocês aqui esse bônus, ó, de graça também. Eu vou procurar uma forma de compartilhar esse board aqui com vocês, que foi do primeiro curso que eu fiz, né, sobre investimentos. Aí eu mapeei, fiz um diagrama de todas as classes de ativo, né, renda fixa, renda variável, né, ações e por aí vai. E também de fundos aqui, ó, fundos de investimento, os tipos, ETFs aqui embaixo. Aí eu fiz esse apanhado geral aqui, de acordo com o que eu ia assistindo um curso bem básico, né, não ensinava nada desses ativos aqui a fundo, mas também como eu estava começando, era o que eu precisava saber, né, para depois me aprofundar um pouco a mais. E aí eu comecei, como eu falei, né, a estudar sobre investimentos. Não foi no segundo mês, mas de acordo com que essa minha insatisfação crescia,
eu comecei a estudar e também controlar os meus gastos, né? Inclusive, eu já aconselho vocês que façam isso o mais breve possível, porque vai ajudar vocês demais. E aí, eu desenvolvi essa planilha, né? Onde eu posso mapear aqui tudo que eu ganho, né, de renda mensal, onde eu posso mapear, né, até com essa espécie aqui de dashboard, todas as minhas entradas, saídas, gastos, o que eu usei para investir. E aqui nessa segunda parte tem a parte de patrimônio e dívidas que eu vou chegar com vocês lá. Mas aqui, para explicar para vocês como é que isso funciona, eu vou registrar, né, todas as entradas que eu tenho. Por exemplo, sei lá, vamos supor que você ganha 2.000 de salário, e aí eu coloco aqui também os rendimentos de banco, rendimento de corretora, né, rendimento do banco para reserva de emergência, rendimento da corretora com os nossos investimentos, aqui alguns extras, algumas vendas, se você vende alguma coisa, enfim. E aí eu posso aqui adicionar nessa planilha, né, a gente vê aqui que o total já muda, o total de entradas aqui também já muda para 3.000, e aqui eu distribuo em cada uma das áreas da minha vida, né, enfim, por exemplo, para gastos, investimentos, viagens e reserva de emergência. E aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, existe o controle disso tudo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que eu posso gastar até 80% do que eu ganho, aqui embaixo, ó, em gastos mensais, eu vou ter aqui embaixo mostrando, né, que eu ainda posso gastar R$ 2.400, né, que ou seja, seria os 80% aqui dos 3.000 hipotéticos que eu ganho por mês. E aí aqui, ao longo do mês, a gente pode ir adicionando os gastos, né? E aqui para isso, né, para facilitar, como tem alguns gastos fixos que a gente gasta todos os meses, como por exemplo é o meu caso, e vocês podem adicionar aqui o de vocês, colocando aluguel, água, luz, enfim, né? Vocês podem colocar aqui quanto vocês pagam em cada tipo de serviços desse, né? Que são os gastos que todos os meses vocês vão ter, né? Já para facilitar um pouco. E aí, ó, vou colocar aqui, por exemplo, 100 de gasolina, que é um gasto variável, e aí eu adiciono aqui esse asterístico, por exemplo, R$ 500 de aluguel, R$ 100 de água e por aí vai. E aqui, ó, a gente já pode ver o total de gastos fixos, né? E aqui embaixo, daqueles 2.400, se eu não me engano, né? A gente só tem aqui agora R$ 1.600 para gastar. E aqui, mais uma vez, né, o total gasto. E ainda mais, eu posso colocar aqui, por exemplo, os gastos que eu vou tendo ali, né, ao longo do mês, como o mercado, por exemplo. E aí, né, e adicionando aqui, por exemplo, R$ 100, enfim, de acordo com as quantidades que vocês gastam no mês. E aí, mais uma vez, aqui embaixo, né, a planilha vai se ajustando com o que você gasta no mês. Por exemplo, ó, se a gente for simular aqui, eu vou colocar, ó, R$ 2.000. E aí a gente já vê que o total gasto pulou para R$ 2.900. E aí esse valor já ultrapassa aquele teto de 2.400 que a gente queria gastar aqui, né, nos nossos gastos, enfim, ao longo do mês. E aí a planilha aqui, ó, já mostra que tá no vermelho, né, que você tá gastando mais do que deveria, né? Então vai ter que sair dinheiro ali de alguma caixinha de alguma coisa. Enquanto que aqui, ó, nos investimentos, se vocês virem aqui do lado, é a mesma coisa. Só que percebam aqui a semântica, né? Ainda posso gastar e ainda devo investir. Ou seja, a gente deve investir todos os meses. E aqui no total de investimentos também é a mesma coisa. A gente segregou, né, que queria 20% das entradas que fossem para a caixinha de investimentos. Então, ó, a gente vem aqui e coloca, né, sei lá, investimento em ações, aqui, ó, R$ 100. E aí, né, mais uma vez aqui embaixo, a gente vai ver o que a gente ainda deve fazer, né? Quanto que a gente ainda tem para investir. E é claro que se eu quiser mudar esses valores, como eu falei, né, é só vir aqui, ó, mudar para investimentos, por exemplo, 30%, e aqui para gastos a gente vai ter 70%, e também, né, preencher aqui essas outras caixinhas, como viagens, por exemplo, reserva de emergência, que são, por exemplo, as caixinhas que eu uso. Mas aí, né, vai de cada um, vai do que você quiser, porque aqui você pode manipular essa planilha da forma que você quiser, então por isso que é uma ferramenta tão bacana. E aqui, ó, no total usado, onde a gente tá mapeando aqui os gastos e os investimentos, né, poderiam ser também, por exemplo, como eu falei, né, viagens, reserva de emergência e por aí vai, né, pra gente mapear o que sai e o que entra, né, do nosso fluxo de dinheiro mensal. E aqui a gente pode ver, ó, que o total usado, ou seja, as saídas foram de 3.000. A própria planilha também já traz aqui pra gente. A parte dos gastos, né, 2.900, aqui, ó, R$ 2.900 de gasto, R$ 100 de investimento, né, que inclusive estão aqui também, e que são os mesmos valores que a gente colocou lá embaixo. E aqui também, como eu falei, né, a gente tem as caixinhas do patrimônio e das dívidas, que eu também uso dessa forma. Aqui, por exemplo, eu deixo quanto eu tenho no banco de reserva de emergência, né, você coloca aí a sua também, caso você queira, e quanto eu tenho, por exemplo, na corretora investido. E aí a gente vai ter aqui, né, o nosso patrimônio total, e com isso a gente calcula as nossas dívidas, né. Por exemplo, eu coloquei aqui uma dívida de cartão de R$ 2.000, né, que a gente tem ao longo dos meses, né, que a gente sabe que vai ter que pagar no cartão, para que a gente não esqueça disso, né. Afinal, o cartão, para quem não sabe usar, é um grande detrator, né. Então eu também gosto de deixar ele aqui visível, né, quanto que eu devo de cartão. E aí aqui eu trago também, né, a alavancagem em relação ao patrimônio, né, e eu coloquei aqui a imediata, que é em relação à reserva de emergência que a gente tem no banco. Ou seja, de acordo com as dívidas que eu tenho no meu cartão, eu tenho aqui 40% da minha reserva de emergência, em caso extremo, por exemplo, onde eu tivesse que resgatar na hora, seriam aqui, né, para dívidas de cartão, por exemplo. E aí com isso, né, com essa planilha, você pode brincar, enfim, fazer tudo o que você quiser e controlar a sua vida financeira de uma vez por todas. E foi basicamente isso que eu fiz e venho fazendo ao longo desse ano, né. E aí, né, de acordo com essa planilha, que eu espero que
vocês baixem e usem. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, então vocês podem ir lá e fazer uma cópia para vocês, para que vocês possam usar aí. Porque com certeza vai ser de grande proveito para vocês, né? Com base nela vocês vão poder investir assim como eu faço. E é justamente esse aqui o ponto, né? Com base nos meus dados, no que eu ainda posso ou não gastar com investimentos, eu vou fazer, né, um investimento hoje, investir um pouco mais, né? Já que no último vídeo aqui, né, onde eu investi, eu estava usando o dinheiro ali, né, de um fundo que eu tinha vendido, que inclusive também vou linkar aqui para vocês assistirem esses dois vídeos, né? Os motivos que me levaram a vender um fundo imobiliário e também a comprar outro. E aí agora, né, como eu falei, com base nisso, vou investir aqui R$ 2.000, vou mostrar aqui por cima como é que está dividida a minha carteira e no final do vídeo, né, fazer o aporte. Então, essa aqui é a minha carteira atualmente, né? Eu tô com R$ 63 mil de patrimônio. E aí, com esses R$ 2.000 investidos, né? Eu vou bater aqui os 65 mil, né? E aí ficar um pouco mais próximo aí dos tão sonhados R$ 100 mil. Eu invisto aqui em ações, FIIs, criptomoedas, ETFs, enfim. Nesse vídeo que eu vou linkar aqui também, eu vou linkar vídeo pra caramba, porque tem muito conteúdo top aqui. Foi aonde eu mostrei a minha carteira de uma forma mais completa e mais atualizada, né? Para que vocês possam se atualizar aí de acordo, né? Em relação a ela. Inclusive, se eu não me engano, lá vai ter uma planilha de juros compostos, enfim, muita coisa, cara. E também, né, claro, explicando de por que investir em cada um dos ativos que eu invisto. No vídeo de hoje, para não ficar tão longo assim, eu vou apenas puxar aqui os investimentos, né, fazer os investimentos, pegar aqui o home broker da corretora, enfim. Não vou explicar, né, fundamentalmente por que eu tô investindo aqui nesses ativos, mas eu posso dar aqui um spoiler para vocês, né, porque afinal de contas, mais uma planilha, né, que eu também vou passar para vocês nos próximos vídeos, então, pô, já se inscreve aí. Vocês podem ver que aqui nessa aqui seria a minha carteira ideal, né, que é mais um consolidador de carteira, os Investidor 10, e essa aqui também, né, enfim, para ir controlando de uma forma melhor, porque o Investidor 10 eu acredito que tem alguns gaps, né, mas como a gente consegue ver aqui, né, podem ver que a parte de renda fixa, né, e de exterior, elas estão aqui, ó, um pouco menores, né, do que deveriam. Exterior, por exemplo, aqui eu deveria ter 25 e tenho 10,9, né, então eu vou comprar um pouco mais desses ativos aqui. E também para ações e fundos imobiliários, por exemplo, vocês podem ver aqui que eu também uso esse tipo de alocação aqui para fundos, né, onde eu invisto aqui basicamente por setores, né, vocês podem ver que aqui, ó, tô com um pouco menos de exposição em fundos de shoppings do que eu deveria, né? Aqui, ó, FOFs, escritório, papel, enfim. Algumas das ações que eu coloco o peso aqui de quanto eu quero ter na minha carteira de ações, né? Aqui é individualmente a carteira de ações. Dá para ver que eu tenho que me expor um pouco mais, como aqui, por exemplo, ó, em Klabin, né? Ó, se a gente olhar, vai ter que aportar aqui um pouquinho mais, enfim. Então, com base nisso, né? Com base nesses pontos, eu vou fazer o aporte de hoje, né? Aportando em renda fixa, exterior, ações, FIIs, enfim, né? Vai ser aí um apanhado geral, digamos assim, dos ativos que eu vejo que eu tô precisando aqui um pouco mais na carteira. Então, eu já tô aqui para fazer os meus aportes. Eu vou puxar aqui primeiro os fundos imobiliários, né? Vou começar com o XP Malls. Como a gente viu, eu precisava lá rebalancear minha parcela de shoppings, né? E por aí vai. Beleza, a ordem já foi executada. Comprei aqui 3 cotinhas. Agora eu vou, acho que RVBI, né? Porque é um FOF, e aí, como a gente viu também estava um pouco desbalanceado lá. Vou comprar aqui 2 cotinhas, beleza, vou colocar a senha. Ok, então agora eu vou partir para as ações. Vou comprar primeiro o Klabin aqui, né, vou puxar pelo ticket, KLBN11, ok. E vou colocar aqui quase que uns R$ 300, deixa eu ver, 11, não, acho que vai dar um pouco mais, né? 16, boa, 16 cotas, ok. Comprar 16, inserir a senha mais uma vez, beleza, as ordens já foram enviadas. Agora, né, eu vou comprar Banco do Brasil, porque também estava de acordo com a minha planilha, né, precisando um pouco mais das ações de Banco do Brasil, né, para rebalancear, ok, Banco do Brasil também já foi, e como eu falei, né, vou investir em exterior também, vou comprar o IVVB11, né, que é um dos ETFs que eu invisto lá na Bolsa Americana, para dolarizar o patrimônio, né. Então, ok, já foram executadas todas essas ordens. E aí, eu tenho também a minha parcela em renda fixa. Só que para os aportes de renda fixa, eu gosto mais de usar o celular. Então, vou pegar aqui meu celular para fazer os aportes em renda fixa, né? No Tesouro IPCA+, que eu também já falei porque que eu invisto nesse vídeo aqui. Então, vamos lá, vou pegar aqui meu celular. Boa, peguei aqui o celular. Vamos ver agora aqui, né? Puxar a parte de Tesouro Direto. Ok, beleza. Procurar aqui por Renda Mais agora, né? Beleza, Renda Mais 2065. Vou puxar aqui ele e vou investir R$ 500 aqui também nesse título. Ok. R$ 500, beleza, vou dar um continuar aqui, né, ok, ele tá me informando aqui a quantidade, o vencimento e por aí vai, né, a rentabilidade, né, que eu peguei de 7,09, uma boa rentabilidade, vou colocar aqui assim agora e boa, né? Ordem enviada com sucesso. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, né? Eu falei que ia mostrar para vocês como é que baixa a planilha. Vocês vão vir aqui em arquivo e fazer uma cópia, beleza? Vocês vão no link que eu deixei aqui na descrição. Então, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa, ou se você vai baixar essa planilha aqui também, por exemplo. Então, cara, por favor, fortaleça aí com a inscrição e com o seu like, beleza? Eu espero vocês nos próximos vídeos, onde, se Deus quiser, né, eu vou trazer ainda mais conteúdo de valor para vocês. Então, valeu por toda a atenção e bons investimentos para vocês.